dar início a mais um culto em nome do Senhor Jesus neste dia, que Deus possa estar nos abençoando e falando conosco através da sua palavra. Amém? Queridos irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia, a palavra de Deus no Evangelho de Marcos. E vamos estar refletindo então sobre um texto que encontramos lá no capítulo 10. No capítulo 10 do Evangelho de Marcos, nós vamos estar lendo este texto a partir do verso 46 até o verso 52. É um texto bem conhecido nosso, um milagre de Jesus Cristo, quando cura o cego Bartimeu. E aqui nós vamos estar então refletindo sobre esse texto, meditando sobre esta palavra do Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 46. Sentados como estamos, mas com toda a reverência, vamos ler esses versos da palavra de Deus que nos dizem assim. E foram para Jericó. E quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de sobre si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos a Ti por este momento de reflexão, gratos pela Tua palavra que aqui foi ministrada, a semente que foi lançada, e eu te peço que, através do Teu Espírito Santo, Tu possas estar preparando o nosso coração, preparando a terra, para que a semente possa germinar, crescer e assim produzir muitos frutos. Oro para que, Senhor, Tua palavra se cumpra na nossa vida, para que possamos recebê-la, compreendê-la, colocá-la em prática, Senhor, e assim podermos viver segundo o Teu querer e a Tua vontade. Oramos, Pai, agradecidos pelo Teu amor e pelo Teu cuidado para conosco, agradecidos por este momento de louvor, de adoração, de culto à Tua presença, agradecidos pelo ministrar da Tua palavra, e assim queremos, Pai, Te ouvir e queremos entender e praticar os Teus ensinos. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Aqui, como eu disse, um texto bastante conhecido da palavra de Deus, um texto que fala sobre a cura do cego Bartimeu. Esse milagre também é relatado nos outros evangelhos, também relatado em Mateus, também relatado em Lucas. E aqui, especificamente, hoje vamos refletir sobre o relato de Marcos, o evangelista Marcos, que fala sobre a cura desse cego. E sempre digo assim, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus, nós podemos ler e podemos olhar para ela como um livro de história e olharmos para este fato como uma história que aconteceu e que um homem cego então foi curado pelo poder de Jesus. Mas também nós podemos, e muito mais do que isso, nós devemos olhar para a palavra de Deus, para essa história e entender que é ensino, que é palavra de Deus, que é orientação de Deus para a minha vida neste dia, neste tempo. E que a cura desse cego, algumas atitudes que esse cego tomou, também nós podemos entender e compreender que nós podemos também tomar essas atitudes, colocar em prática essas atitudes para podermos receber do Senhor Jesus algo que para nós é impossível de resolver ou de se fazer. Vamos dizer então um milagre. Algo que para nós não tem como resolver, não tem como solucionar. Como este cego. Esse cego, ele era cego, e o texto diz cego mendigo. Ele vivia
na beira de uma estrada, dependendo da generosidade de quem passava por ali. Ele vivia de esmola, ele sobrevivia de esmola, na beira de uma estrada, perto da cidade de Jericó. Então, quando alguém passava por aquela estrada, eu olhava para aquele homem cego, se compadecia dele, então alguns davam alguma esmola para ele, e ele então mendigava essas esmolas na beira dessa estrada, e assim ele ia sobrevivendo. E até que um dia, então, ele teve então este encontro com Jesus, ele se encontrou com o mestre quando estava passando por aquele lugar, e o texto nos mostra, a história nos mostra aqui que ele teve a sua vida transformada, ele teve sua vida totalmente regenerada, houve uma transformação na vida de Bartimeu, tanto é que ele, a partir daquele momento, passou a seguir a Jesus, passou a andar com Jesus, passou a fazer parte dessa numerosa multidão que andava, que vinha andando com Jesus até ali. E aí, quando eu olho para esse texto, quando eu olho para este milagre, como eu disse, eu também muitas vezes eu consigo ver e enxergar algo em mim, situações que muitas vezes passamos, momentos pelos quais muitas vezes passamos, dificuldades pelas quais muitas vezes passamos, que estão fora da minha condição de resolver. Eu não consigo resolver, eu não consigo trazer uma solução para um determinado problema, para uma determinada situação, para uma determinada causa pela qual estou passando. Consigo ver isso aqui. O cego mendigo Bartimeu, ele não tinha condições próprias de curar a sua cegueira. Ele não tinha como fazer isso. Ele passava por isso, ele estava passando por isso. A Bíblia não relata como em outras passagens a Bíblia nos relata, Jesus curando cegos de nascença, né? Esse aqui não sabemos se era cego de nascença, se ficou cego depois já por alguma doença que acometeu-lhe nos olhos, né? Hoje temos uma medicina muito avançada, quando as pessoas já não ficam mais cegas por alguma enfermidade, mas há não muito tempo atrás, a minha avó, ela viveu uns 11, 12 anos totalmente cega, por causa de uma enfermidade nos olhos. Naquele tempo, ela já é falecida há vários anos, ela já é falecida há mais de praticamente 30 anos, ou mais. E então ela, na década de 50, por aí, ela começou a ficar acometida de uma enfermidade nos olhos, que hoje tem cura, não tem cura, mas tem tratamento, que é glaucoma, né? Ela sofria de glaucoma, e naquela época não tinha recursos, né, para tratar essa enfermidade, e ela perdeu a visão, 100%. E por 11, 12 anos, permaneceu totalmente cega, né? Viveu, a minha mãe que cuidava dela, e nós, juntos, né, pequenos, e totalmente cega por vários anos. E um problema que ela não conseguia resolver. Na época, muito pouco recurso, a medicina também não resolveu, e assim permaneceu cego. E aqui, o cego mendigo Bartimeu, da mesma forma, não sabemos o que ocasionou a sua cegueira, mas enfim, estava cego. E nós muitas vezes também temos dificuldades e passamos por problemas ou algumas situações que estão fora do nosso controle de resolução, de resolver. Coisas que nós não podemos resolver. Muitas vezes são também, sim, enfermidades. Não necessariamente a cegueira, mas alguma enfermidade. Muitas vezes nós passamos ou estamos acometidos de alguma enfermidade que nós não conseguimos resolver. E aí vamos procurar recursos médicos, vamos procurar ajuda, vamos atrás da medicina, e muitas vezes a medicina também não tem condições para solucionar, para trazer uma cura, e aí nós podemos ter a certeza que tem um Deus que tem poder para curar. Amém? Nós podemos ter certeza disso, que o mesmo Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre.
É o mesmo. E nós podemos crer que Ele sim tem poder para curar. Ele tem poder para resolver situações que aos nossos olhos são muitas vezes impossíveis de se resolver. Situações, como eu disse, de enfermidades, situações na nossa família, situações no nosso relacionamento, situações do nosso trabalho, enfim, N situações que para nós é algo impossível de se resolver. Mas Deus ainda é o mesmo Deus que tem o mesmo poder ontem, hoje e para sempre. E aí eu consigo entender, olhando dessa forma para este texto, que esta cegueira representa algo que na minha possibilidade não posso resolver, mas que Deus pode resolver. Então, se por algum motivo estou passando, alguém está passando por uma dificuldade, por uma enfermidade, por uma situação que aos seus olhos é impossível de se resolver, eu quero dizer que esse cego Bartimeu tomou algumas atitudes. E sobre essas atitudes que nós vamos refletir e falar e meditar um pouco nesta manhã, esse cego tomou algumas atitudes pelas quais ele teve o seu problema resolvido. O milagre aconteceu na sua vida. E a primeira atitude que eu quero falar e o que eu quero destacar deste milagre é que o cego Bartimeu não perdeu as oportunidades. Ele não perdeu a oportunidade. Veja que ele estava sentado à beira deste caminho, mendigando, né? Num dia normal, né? Num dia normal da sua vida. E aí ele ouve, veja bem, ele ouve uma multidão se aproximando. E muitas vezes quando nós estamos passando por um problema ou por uma situação de dificuldade ou de luta na nossa vida, a tendência nossa é fazer com que essa situação, com que essa dificuldade, com que essa luta, com que este problema se torne algo gigantesco diante de nós e esquecemos que nós ainda temos algo que podemos usar. Algo que ainda está nas nossas mãos, sob o nosso controle, que ainda nós podemos colocar em prática. Bartimeu era cego, mas Bartimeu não era surdo e não era mudo. Ele era cego. Então ele não se escondeu, ele não ficou debaixo da sua cegueira. Ele poderia ter, sim, ficado debaixo da sua cegueira, escondido debaixo da sua capa, pensando que na minha vida não tem mais jeito, o meu problema não tem mais solução, eu não tenho mais jeito, o meu pecado não tem mais perdão, a minha vida não tem mais propósito, para mim está reservado essa vida de mendigo, para mim está reservado passar o resto da minha vida mendigando à beira dessa estrada. Ele poderia ter olhado para si dessa forma, olhado somente para a sua falta de visão e ter se acomodado ali. Muitas vezes nós olhamos para o nosso problema, para a nossa dificuldade e nós nos acomodamos com aquilo. Isso já faz parte da minha vida, isso já faz parte de mim, isso já não tem mais como mudar, eu já não consigo mais resolver, então eu vou aprender a conviver com isso dessa forma e assim me acomodarei e assim então eu vou passar a viver daqui para frente. Mas Bartimeu, ele era cego, mas não era surdo. Então ele ouve uma multidão se aproximando. Ele consegue ouvir vozes. E ele não faz de conta que nada estava acontecendo. Ele ouve vozes. E essas vozes se aproximam. E essas vozes ficam mais altas. E cada vez mais altas. E ele consegue identificar algumas palavras. E consegue ouvir algumas coisas que estavam sendo ditas por aquela multidão. E dentre elas ele consegue ouvir um nome. Jesus o Nazareno. Ele consegue ouvir um nome que estava passando por ali naquele dia. Jesus o Nazareno. E provavelmente ele deve ter já ouvido falar desse Jesus o Nazareno. Ele já deve ter ouvido falar quando alguém lhe dava alguma esmola, quando alguém passava por ali e os comentários provavelmente já estavam circulando, os comentários a respeito deste homem já estavam circulando na boca do povo. Jesus o Nazareno, aquele que tem poder para curar, aquele que tem poder, aquele que está libertando oprimidos, cativos, aquele que está livrando as pessoas das possessões demoníacas, aquele que está curando coxos, cegos, surdos, mudos, paralíticos. Ele tem poder para curar e o nome dele é Jesus o Nazareno. E quando ele ouve a respeito
de que Jesus estava passando. O cego Bartimeu não perde a oportunidade. É hoje que eu vou usar o que eu tenho para usar. Eu não consigo ir até lá, porque eu sou cego. Eu não consigo me aproximar dessa multidão. Eu não sei a que distância estão. Eu não sei quão longe de mim estão. Eu não consigo ver, eu não consigo ir até lá. Mas eu vou usar o que eu tenho para usar, a minha voz. Eu vou clamar. Eu não sou mudo. Eu não estou mudo. Eu vou clamar. E o cego Bartimeu começa a clamar. O cego Bartimeu começa a gritar, porque ele não podia perder a oportunidade naquele dia. De repente fosse a única vez que Jesus iria passar por ali, enquanto ele estivesse ali na beira daquele caminho. Uma coisa que nós aprendemos aqui, meus queridos, é que nós não podemos perder as oportunidades. Oportunidades não voltam. Pode voltar de uma outra forma, num outro tempo, mas a oportunidade que Deus nos dá, geralmente ela é única. Ela não volta. Ela pode voltar de uma outra forma, de repente num outro tempo, de uma outra maneira, mas este culto não vai voltar um outro culto. Vai voltar uma outra palavra, uma outra mensagem, ou até a mesma mensagem, é o mesmo texto, mas num outro contexto, numa outra direção, numa outra ministração. Este culto é único. E nós que estamos aqui ouvindo esta palavra, você que está em casa ouvindo essa palavra, saiba que esta oportunidade é única. Não teremos outra oportunidade igual a esta que temos hoje. E o cego Bartimeu não perde essa oportunidade. E o que eu consigo destacar e ver aqui é que muitas vezes nós nos damos conta que nos falta e somente olhamos para o que nos falta, somente olhamos para o que não temos, somente olhamos para o problema, para a dificuldade, para a luta e esquecemos que nós podemos e ainda temos algo e precisamos ter algo que possa nos levar até a presença de Jesus o Nazareno. E eu quero dizer que muitas vezes, nós podemos ter perdido, relacionando a visão de Bartimeu, que perdeu a sua visão, estava cego. Nós, muitas vezes, podemos ter perdido a nossa alegria de viver. Muitas vezes, e falamos semana passada sobre isso, sobre o Setembro Amarelo. Pessoas que perderam a alegria de viver, o sentido pela vida e acabam se suicidando. Quantas e quantas vezes nós podemos ter perdido a alegria, a esperança, a disposição para seguir em frente. Coisas que perdemos. E aí nós olhamos para aquilo e realmente, poxa, não tem mais solução para mim. Não tem mais solução para a minha vida, não tem mais solução para o meu trabalho, para o meu ministério, para o meu relacionamento, para os meus filhos, enfim, tantas coisas que nós acabamos olhando para aquilo ali e só para aquilo que não temos. E esquecemos que nós temos ainda. Bartimeu ainda tinha voz. E eu quero te dizer que se neste dia, se neste lugar, você que me ouve em casa, se você ainda tem fé, se você ainda tem fé do tamanho de um grão de mostarda, você ainda pode clamar e crer que Jesus tem poder para te restaurar. Fé do tamanho de um grão de mostarda. Jesus disse que quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ele pode dizer aquele monte vai e ele vai. Fé. Nós podemos ter perdido tudo. Nós podemos ter perdido a esperança, nós podemos ter perdido a vontade de viver, nós podemos ter perdido a alegria, nós podemos ter perdido disposição, nós podemos ter perdido muitas coisas. Mas se nós não perdermos a nossa fé, meus queridos, nós ainda temos voz para clamar. Nós ainda temos voz para gritar e dizer, Jesus, o Nazareno, está por passar. E Ele pode resolver a minha situação. Ele pode resolver o meu problema. Hebreus 11:6 diz que de fato sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Deus existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. É isso que diz Hebreus 11:6. Se nós tivermos fé, de conseguirmos crer no poder de restauração, no poder de cura, no poder de transformação, no poder de ação de Deus para conosco, diante da situação
pela qual passamos ou vivemos, nós estamos dando o primeiro passo. Não perdemos a oportunidade. Vamos crer. Vamos crer. Vamos crer que Deus pode resolver. Vamos crer que Deus tem poder para resolver. Vamos fazer o que o cego Bartimeu fez. Vamos clamar a Deus. Porque nós não podemos clamar a Deus, orar a Deus, falar com Deus se não tivermos fé. Se não crermos que Deus me ouve, se não crermos que Deus está ouvindo o meu clamor, a minha oração, as minhas palavras que faço diante dele, os pedidos, as petições que coloco diante dele, diante das dificuldades. E foi o que Bartimeu fez. Bartimeu, ele era cego, mas não era mudo, e gritou, clamou pelo Senhor: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Uma coisa que podemos ver é que Bartimeu não perdeu a oportunidade. Ele não perdeu a oportunidade. Como eu disse, poderia ter sido a última vez que Jesus passasse ali, ou a única vez em que Jesus passasse com o cego Bartimeu ali naquele lugar, mas ele aproveitou a oportunidade. E que nós possamos entender isso, meus queridos. Não vamos perder as oportunidades. Não vamos perder os momentos em que podemos estar na presença de Deus, clamando ao Senhor, buscando a sua direção, buscando colocar diante dele as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas ansiedades, as nossas lutas, colocando diante dele o que estamos passando, porque ele sim pode resolver, pode transformar, restaurar, curar toda a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Só que nós já podemos ver já no versículo 48, um segundo ponto aqui muito interessante, porque toda vez que eu decido aproveitar a oportunidade, toda vez que eu decido aproveitar uma oportunidade e me aproximar de Deus, buscar a presença de Deus, estar me rendendo a Deus, vão aparecer obstáculos. Vão aparecer obstáculos. E o que eu aprendo aqui no segundo ponto é que eu não posso perder as oportunidades, que eu já falei. E o segundo é que eu não posso parar diante dos obstáculos. Eu não posso parar quando os obstáculos aparecem. Veja só que coisa interessante. Quando o cego Bartimeu começa a clamar, começa a gritar por Jesus, começa a falar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse. Começaram os obstáculos. Começaram as dificuldades. Quando Bartimeu começou a clamar, muitos chegaram perto dele, daquela multidão que já estava passando por ali. Aquela multidão já tinha se aproximado dali. Eu creio que alguns iam um pouco mais à frente, aí vinha Jesus e depois outros iam seguindo. Então, aquela multidão já estava ali perto de Bartimeu, ou Jesus mesmo já tinha passado por Bartimeu, já estava um pouquinho à frente, e aquelas pessoas que iam seguindo Jesus, então, quando ouviram o cego Bartimeu gritando e clamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim, fica quieto, te cala, não grita. Deixa o homem andar, deixa o homem seguir, deixa ele andar, deixa ele cumprir com os seus propósitos, deixa ele entrar, deixa ele ir a Jericó. Ele tem pessoas para visitar, enfermos para curar, ele tem coisas para fazer lá, não incomoda o mestre. E quando nós decidimos, muitas das vezes, quando nós decidimos por uma mudança na nossa vida, quando nós decidimos por uma transformação, quando nós decidimos por uma entrega, quando nós decidimos buscar refúgio naquele que tem poder para resolver, naquele que tem poder para curar, naquele que tem poder para transformar, quando nós decidimos nos entregar, vão aparecer obstáculos, vão aparecer dificuldades. E sabe que a palavra de Deus, ela me mostra em vários textos que muitas vezes essas dificuldades, esses obstáculos, estão muito mais próximos do que nós pensamos, muito mais perto do que nós pensamos. E um texto que me vem muito claro à mente é Davi. Davi, quando vai ao campo de batalha para ver e saber notícias dos seus irmãos, quando o seu pai o manda para o campo de batalha, ele chega lá, ele pergunta pelos seus irmãos, o primeiro obstáculo que ele encontra são os seus próprios irmãos de sangue. Os seus irmãos se levantam contra Davi, começam a falar mal de Davi, reclamar de Davi e dizer:
por que tu veio para cá, Davi? Tu veio aqui para te aparecer? Com quem tu deixou aquelas poucas ovelhas? Tu deixaste para morrer no deserto? O que tu quer aqui? Aqui não é o teu lugar. Tu não tem nada que fazer aqui. Volta para casa, volta para pastorear aquelas ovelhas. Tu não tem nada que ver com nós aqui na batalha. O primeiro obstáculo que Davi enfrentou foram os seus próprios irmãos. José, os obstáculos que José enfrentou para que o propósito de Deus se cumprisse na sua vida foram os seus irmãos. Então, muitas vezes os obstáculos estão muito mais perto do que nós pensamos. Estão muito mais próximos, muito mais ligados a nós. Pessoas que muitas vezes nos conhecem. Pessoas que muitas vezes sabem da nossa vida, sabem das nossas dificuldades, sabem dos nossos problemas. Mas quando nós decidimos uma vida nova, buscar por uma vida nova, buscar por uma regeneração, buscar por perdão, buscar por transformação, buscar por algo de Deus para a nossa vida, pessoas que muitas vezes nos conhecem, sabem pelo que passamos ou que estávamos vivendo e passando, são os primeiros a dizer: não tem mais jeito para ti. Não tem mais jeito para a tua vida, não tem mais jeito, tu não tem mais perdão, teu pecado não tem mais perdão, o teu casamento não tem mais solução, não tem mais jeito para a tua enfermidade, para a tua doença, não tem mais cura. As primeiras pessoas que colocam um balde de água fria nos nossos sonhos, nos nossos projetos, naquilo que queremos de Deus, quando buscamos a Deus, são as pessoas que estão muito próximas de nós. Nós precisamos ter cuidado e não parar diante desses obstáculos, não parar diante de palavras que são nos ditas para que nós venhamos a nos calar, para que venhamos a nos acomodar e nos conformar com a situação que vivemos. Foi isso que falaram para Bartimeu. Bartimeu, fica quieto, senta aí e continua pedindo a tua esmola. Para ti não tem mais jeito. Senta aí e continua mendigando, porque a tua vida está reservada a ser mendigo. Quantas e quantas vezes nós ouvimos isso? Tu não tem mais jeito, tu não tem mais solução, teu pecado não tem mais perdão. Eu quero te dizer nesta manhã que o mesmo Deus que curou Bartimeu é o mesmo Deus que pode restaurar a tua vida. O mesmo Deus que curou Bartimeu é o mesmo Deus que pode perdoar o teu pecado, que pode restaurar a tua vida, que pode trazer transformação, solução para aquele problema que você não consegue resolver, para aquele problema que você não tem condições de resolver. Deus tem a solução. Nós precisamos somente aproveitar a oportunidade, usar aquilo que temos, um pouquinho de fé que nos resta. Se ainda um pouquinho de fé nos resta, do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim neste tempo, porque eu não consigo mais viver assim, eu não quero mais viver assim, eu não quero mais ser mendigo de beira de estrada. Agora eu quero uma vida transformada e uma vida nova. Quantas e quantas vezes passamos por isso? Quantas e quantas vezes nós até tomamos a atitude, nós até reconhecemos o lugar que pode nos dar a solução, Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso Senhor, pode resolver a situação. E nós sabemos disso e vamos até Ele. Mas no primeiro obstáculo, retrocedemos. No primeiro obstáculo, na primeira batalha, na primeira luta que enfrentamos, nós desistimos. Bartimeu não desistiu. O que o texto diz? Muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritava mais alto, ele gritava mais forte, ele queria de alguma forma chamar a atenção de Jesus que estava passando por aquele lugar. Ele então não parou diante dos obstáculos, ele não parou diante das dificuldades, ele gritava cada vez mais forte. E ele conseguiu fazer Jesus parar. Ele conseguiu fazer Jesus parar da sua caminhada. O versículo 49 diz: parou Jesus. Ele conseguiu chamar a atenção de Jesus. E Jesus para. De repente nós pensamos, e você pensa: Jesus já nem olha mais para mim. Jesus já nem quer mais saber de mim. Jesus já cansou de mim, de tantas coisas que eu já fiz, de tantas coisas que eu já falei, de tantos pecados que eu já cometei. Jesus não quer mais saber de mim.
Tem um cântico bastante antigo, que quando eu me converti se cantava bastante. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo nesta angústia e dor, nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu quero falar do valor que você tem. Você é importante para Deus. Cego Bartimeu conseguiu chamar a atenção de Jesus. Mendigo, na beira de estrada, cego, conseguiu chamar a atenção de Jesus. Jesus atravessou numa madrugada o mar da Galileia, com seus discípulos à frente, e ele os alcança depois de uma grande tempestade, para chegar na cidade, na terra dos Gadarenos, para lá livrar um homem dos demônios. Um homem. Jesus se importou com aquele um endemoniado. Depois que ele expulsa aquela legião de demônios daquele homem, as pessoas vêm e dizem para ele: nós não te queremos nessa terra, vai embora. Tu não é bem-vindo aqui. E Jesus então atravessou uma madrugada de tempestades no mar da Galileia para libertar um homem dos demônios. E de repente nós muitas vezes pensamos: Deus não olha mais para mim. Ele não tem mais, eu não tenho mais valor para Ele. Eu não tenho mais importância para Ele. Mas saiba que você tem valor. Você tem valor para o Senhor. E aí, cego Bartimeu, quando chama a atenção de Jesus, quando Jesus para, quando Jesus resolve parar, ele diz: chamai-o. Tragam ele aqui. Vamos ver o que ele quer. E aí, o versículo 50 nos mostra mais uma realidade. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Meus queridos, quando nós queremos estar na presença de Jesus, quando nós queremos que Ele resolva a nossa situação, que Ele haja na nossa vida, que Ele restaure a nossa vida, que Ele transforme algo na nossa vida, nós precisamos sair debaixo da nossa capa. Nós precisamos sair debaixo da capa que nós muitas vezes nos escondemos por anos. Nos escondemos por meses, por dias ou por anos, como eu disse. Nós precisamos sair, lançar de sobre nós a capa. Porque quando nós estamos, e esse cego mendigo Bartimeu estava debaixo dessa capa, na beira dessa estrada, essa capa, ela tinha vários simbolismos, vários significados. Essa capa, num primeiro momento, lhe dava proteção da chuva, proteção do sol. Ele se sentia protegido debaixo dessa capa. E muitas vezes nós também temos sobre nós capas das quais nós queremos nos proteger ou nos autoproteger. E nós criamos capas ao redor de nós e não permitimos mais que outras pessoas encostem em nós, outras pessoas se aproximem de nós. E esta capa, além de afastar as outras pessoas, afastam aquele que pode resolver a nossa situação. Aquele que pode transformar a nossa situação. E a coisa que o cego Bartimeu fez, quando Jesus para, quando Jesus diz: chamai-o, trazei-o aqui, eu quero falar com ele, ele precisou sair debaixo da sua capa. Ele precisou lançar de sobre si a capa. E quantas vezes nós nos escondemos debaixo das nossas capas. E aí, como eu disse, servia de proteção, mas também servia de esconderijo. Servia de esconderijo para que quando as pessoas passassem e ele não quisesse ser reconhecido, ele se escondia debaixo daquela capa. E quantas vezes nós nos escondemos debaixo das nossas capas protetoras, das nossas capas de esconderijo. Quantas e quantas vezes nós nos escondemos e quando Jesus nos chama, quando Jesus quer resolver, quando Jesus quer transformar, quando Jesus quer restaurar, nós não tiramos de sobre nós a nossa capa. E vivemos num mundo de fingimento, num mundo de fantasia, e esquecemos de que Jesus conhece o nosso coração. Jesus sabe pelo que passamos, Jesus sabe do que necessitamos. Claro que Jesus sabe, Ele perguntou: o que queres que eu te faça? Ele sabia o que o Bartimeu queria, mas Ele quer ouvir dos nossos lábios. Ele quer ouvir da minha boca, Ele quer ouvir da tua boca, Ele quer ouvir de nós: o que queres que eu te faça? E aí nós precisamos nos render.
Nós precisamos abrir o nosso coração e nos rendermos diante dele. Nós precisamos expor o que realmente precisamos. Ele conhece, Ele sabe a nossa sinceridade. Ele sabe a tua sinceridade. Ele sabe se nós estamos sendo sinceros diante dele quando abrimos o nosso coração e falamos com Ele, colocando diante dele o que precisamos. Ele sabe da sinceridade. Mas muitas vezes estamos ainda debaixo das nossas capas. Muitas vezes estamos ainda escondidos debaixo das nossas capas. E quando Jesus nos chama, quando Jesus diz, tem bom ânimo, levanta-te. Ele te chama, Ele quer falar contigo, Ele quer ver o que tu precisa. Nós acabamos nos escondendo mais e mais. Nós acabamos nos encolhendo mais e mais. Por quê? Porque, como eu disse, várias coisas podem nos levar a isso. Sentimento de que não temos mais perdão, sentimento de que essa é a nossa vida daqui para frente, que agora não vai ter mais mudança mesmo, que agora assim eu vou viver e nada vai mudar essa situação. E aí nós cada vez mais nos encolhemos e nos cobrimos com as nossas capas. Mas Bartimeu não fez isso. Bartimeu lança de si a capa, levanta-se de um salto e vai ter com Jesus. Vai à presença daquele que tem poder. Vai na presença daquele que pode resolver o problema. Vai na presença daquele que tem poder para trazer solução ao seu problema. E aí ele se rende e abre o coração. Quando Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Ele se rende e abre o coração. Jesus sabia, claro que sabia, mas nós precisamos nos render. Não podemos perder as oportunidades de nos rendermos. Não podemos perder as oportunidades de nos rendermos diante do Senhor quando Ele nos chama. Não podemos perder as oportunidades de abrirmos o nosso coração, expormos o nosso problema, a nossa dificuldade quando Ele nos chama. Porque nós olhamos para Ele e reconhecemos nele alguém com poder para transformar. E foi o que Bartimeu fez. Olhou para Jesus e viu em Jesus alguém que tinha poder para transformar. E quando Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Bartimeu se rende e responde, mestre, que eu torne a ver. Ele abriu o coração, expôs a sua cegueira. Muitas vezes, nós não estamos cegos, não estamos surdos, não estamos mudos, não estamos paralíticos, não estamos nem enfermos fisicamente, mas passamos por tantas dificuldades neste tempo. Esse tempo pelo qual nós estamos passando, tempo de pandemia, tempo de reclusão, tempo de distanciamento, passamos por tantos problemas psicológicos neste tempo. Mas uma coisa eu quero te dizer, abra o teu coração e diga para o Senhor o que você necessita. Abra o teu coração e fale com o Mestre o que você precisa. Abra o teu coração e fale com Jesus com toda a sinceridade, dizendo, mestre, eu preciso ver, mestre, eu preciso trabalhar, mestre, eu preciso de saúde, mestre, eu preciso de restauração na minha casa, mestre, eu preciso de perdão de pecados, eu não sei o que é, mas o Espírito Santo de Deus sabe, o Espírito Santo de Deus conhece, o Espírito Santo de Deus sabe tudo ao nosso respeito e Ele neste dia, neste momento, através da ministração desta palavra, tem a plena convicção de que está ministrando ao nosso coração. Está ministrando ao meu coração, está ministrando aos corações daqueles que estão aqui conosco, aqueles que estão em casa, ouvindo esta mensagem. O que queres que eu te faça? Saia debaixo da capa, saia debaixo do esconderijo, saia debaixo daquela autoproteção que você acha que você vai conseguir se guardar e se proteger para sempre. Abra o teu coração diante dele e diga, Senhor, eu não consigo por mim mesmo. Senhor, eu não consigo resolver essa situação com a minha força, com a minha inteligência, com a minha capacidade. Eu preciso de Ti na minha vida. E aí, quando nós fizemos isso, quando nós conseguimos fazer isso, quando nós conseguimos abrir o nosso coração, nós conseguimos nos render ao Senhor, nós conseguimos ouvir do Senhor a pergunta, a resposta que damos, nós conseguimos ouvir do Senhor. O último versículo para a gente finalizar. Vai. A tua fé, e uma coisa que Jesus disse aqui, muito antes da cura, a tua fé te salvou. Amém? A tua fé, aquela fé do tamanho de um grão de mostarda que você ainda tinha, que você usou para se aproximar de mim, que você usou para
clamar a mim, para vencer os obstáculos, para não dar ouvidos àqueles que te mandaram calar, que te mandaram ficar quieto, que te mandaram te acomodar e continuar nesta vida, esta fé, este pingo de fé que você ainda tinha e que você conseguiu chegar a mim, essa fé te salvou. E depois diz o texto que imediatamente ele começou a ver. Sabe que quando nós nos aproximamos de Jesus, naquele que tem poder para curar, para transformar, para restaurar, nós esquecemos que muitas vezes é só Ele que tem poder para salvar. É só Ele que pode nos salvar. É só Ele que tem poder para nos dar salvação. Então, meus queridos, que nós possamos entender isso, que antes de qualquer outra dádiva, antes de qualquer outra cura, antes de qualquer outra restauração, antes de tudo, que nós possamos nos aproximar do Senhor para receber dele a salvação. Porque tudo que recebemos além é bônus. Tudo que recebemos além da salvação é benefício. A cura da vista de Bartimeu era um benefício. Era algo que ele recebeu além da salvação. Deus pode curar, sim. Ele pode curar cegos, surdos, mudos, coxos, paralíticos. Ele pode fazer tudo isso, sim. Quando Ele quer, da forma que Ele quer, na medida que Ele quer, na hora que Ele quer. Mas o mais importante para mim é a minha salvação. Eu preciso entender e compreender que, antes de mais nada, a primeira coisa que Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E depois a vista foi restaurada. Jesus disse para algumas pessoas, a tua fé te salvou. Mas não foi para todas. Muitas pessoas foram ao encontro de Jesus para serem curadas. Muitas pessoas foram ao encontro de Jesus para receberem restauração, transformação, libertação. Muitas. E Jesus curou muitas, mas não foi para todas que Jesus disse, a tua fé te salvou. No milagre da cura dos 10 leprosos, foram 10 homens à presença de Jesus. 10 homens foram curados da sua lepra. 10 homens começaram uma vida nova, uma história nova. 10 homens tiveram uma nova oportunidade, mas um só ouviu da boca de Jesus, vai, a tua fé te salvou. Porque só um dos 10 voltou e reconheceu nele o Senhor. Só um voltou e reconheceu nele o Salvador. Meus queridos, que não importa pelo que passamos, não importa pelo que possamos estar passando, não importa qual é a nossa dificuldade, qual é a nossa luta, qual é a nossa aflição, a primeira coisa pela qual nós precisamos procurar e entender que é a nossa salvação. Eu preciso me aproximar do Senhor, crendo que Ele tem poder, em primeiro lugar, para me salvar, e depois acrescentar aquilo que Ele quiser. Se for uma cura, amém. Amém. Mas se não for, amém também, porque a minha eternidade, o meu tempo eterno, a minha eternidade será com Ele no céu. Então, meus queridos, depois disso, para encerrar, o cego Bartimeu imediatamente torna a ver e começa a seguir a Jesus estrada fora. Porque agora ele estava curado, agora ele podia ver, agora ele sabia aonde ia, sabia para onde ia, com quem ia, conseguia enxergar a situação à sua volta, e agora o cego Bartimeu, então, começa uma nova vida, seguindo o Mestre. Meus queridos, a nova vida que nós precisamos é uma vida na presença de Jesus. A nova vida que nós precisamos é uma vida seguindo o Mestre, seguindo Jesus estrada fora. É isso que importa, é isso que mais importa. Foi isso o mais importante na vida de Bartimeu, não foi a cura da sua cegueira. Ele podia ter ficado curado da sua cegueira, sim, mas poderia ter ido para casa, poderia ter ido, agora que ele estava vendo, ele poderia ter ido para tantos e tantos lugares, fazer tantas e tantas coisas que ele não fazia, há quem sabe lá quanto tempo, ou coisas que ele nunca fez. Mas o que ele decidiu fazer? Eu vou seguir Jesus. Eu vou andar com Jesus, eu vou caminhar com Ele, porque Bartimeu reconheceu nele o Todo-Poderoso, que tinha poder para salvar e que tinha também poder para curar. Meus queridos, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa estar ministrando conosco através deste texto, desta palavra, e que se por algum motivo, se em algum momento da nossa vida estivermos passando por alguma dificuldade, por algum problema, por alguma luta que nós não conseguimos resolver,
que nós possamos entender que tem um Deus que pode. Amém? Que nós possamos entender que tem um Deus que pode resolver problemas, que tem um Deus que pode curar enfermidades, que tem um Deus que pode trazer solução em áreas da nossa vida que nós não conseguimos trazer solução. Não venhamos a perder as oportunidades, não venhamos a parar diante dos obstáculos. Vamos sair debaixo das nossas capas e vamos abrir o nosso coração. Senhor, eu preciso ver. Senhor, eu preciso isso, aquilo, aquilo outro. E certamente, quando nós nos aproximamos do Senhor com fé, como dizem Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós nos aproximamos do Senhor com fé e abrimos o nosso coração com sinceridade, Ele também vai olhar para nós e dizer: vai, a tua fé te salvou. Mas este vai, a tua fé te salvou, vai se transformar em vem, ande comigo. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou, mas o coração de Bartimeu não foi. O coração de Bartimeu ficou e acompanhou o mestre. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé.